Olá, telespectadores da TV da Transparência. Hoje nós vamos conversar com os humoristas cearenses Luiz Carlos Galeto e Bené Barbosa, também conhecido como Papudim. Sejam muito bem-vindos. Ô, Lorena, obrigado, viu? Vamos bater um papo aí, fica à vontade, pergunte o que quiser. Certo, para começar, há muito tempo o Ceará carrega essa fama de ser uma espécie de berço humorístico e daqui saíram diversos nomes conhecidos nacionalmente, né, como o Tom Cavalcante, o Chico Anísio, o Renato Aragão, e muitas pessoas falam que o traço humorístico é um dos principais da cultura cearense mesmo. Então eu queria saber como vocês observam a cena do humor cearense hoje. Deixa eu só falar uma coisa antes aqui, Bené, né? Assim, em relação à característica do cearense, eu acho que o humor é característica do cearense mesmo, né? Assim, o que eu gosto de dizer é que quase todo cearense é humorista, só que alguns têm coragem de se aperfeiçoar e ir para o palco, né? É mais ou menos o que eu penso. Aí, sobre a cena, assim, eu sou o primeiro a fazer um stand-up comedy, né? Que é esse humor sem personagem, né? De cara limpa, com texto autoral e tudo mais, sem utilização de cenários, aquela coisa toda. Então, isso eu vi que cresceu muito nos últimos anos. E a cena atual eu acho que está faltando mais personagens, sabe? Eu acho que o stand-up é um segmento que veio para agregar o stand-up comedy, mas eu penso que aquele humor de personagem que tão caracteriza o nosso humor cearense nacionalmente, ele precisa também de uma não sei se é renovação a palavra, mas é um capricho maior por parte dos humoristas, as pessoas que tentam ser humoristas, né? E que poderiam pensar nessa onda de personagem, porque é o que marca mesmo, é o que dá ao Ceará esse carimbo de terra do humor, né? Eu acho que o traço do humor cearense, ele se notabiliza por uma coisa muito simples, que eu chamo de inteligência, né? Porque sem inteligência não há humor. Então o cearense, por si só, ele é um ser inteligente, porque ele é capaz de rir da sua própria diversidade. E então esse traço, ele se dá por uma questão histórica, em que nós tínhamos que nos comparar com o pessoal de Pernambuco, que à época era a grande riqueza desse país, era de Pernambuco, e nós éramos os caçacos, como se dizia antigamente, né? Então a gente passou a usar desse artifício da inteligência para poder se sobressair diante daquele que para alguns poderia ser o opressor, o patrão, enfim. Então o cearense, ele tem essa capacidade de chegar e fazer rir, porque ele já se fez rir antes, né? Eu defendo uma teoria de que a explosão do Big Bang, ela é causada pela vaia cearense. Então, assim, eu acho que aí vem o surgimento de tudo, de toda essa capacidade da gente sorrir de tudo, né? O que é uma autodefesa, mas acima de tudo é um sinal de inteligência extraordinária. Quanto à cena cearense atual, eu acho que falta um modelo de junção, né? O que eu chamo de modelo de junção? É porque alguns movimentos culturais, eles começam coletivos e passam para o individual, tá? Só que no caso do Ceará, ele começa individual. Então, culturalmente, para nós, humoristas, não existiu esse laço como existiu na Jovem Guarda, que era todo mundo junto, como existiu no tropicalismo. Então, o humor do cearense, ele nasce independente, ele nasce com Paulo Diógenes se apresentando no Tronco do Saputi, aí a Escolástica fazia em boates, e aí você tem um aqui, outro ali. Então eu acho que falta hoje uma inteligência empresarial para que a gente possa, acima de tudo, entender que a gente perdeu muito público. A gente perdeu não só o público, mas a gente perdeu um mercado que antigamente era 80% dos turistas que vinham ao Ceará. O recall que a gente tinha é que eles voltariam para ver show de humor. E talvez isso hoje não chegue a 30%, não sei. Mas enfim, eu acho que a gente precisa repensar essa cena, né? Como é que a gente, concordo com o Galeto quando ele diz que faltam personagens, porque foi o que nos
notabilizou diante do mundo, primeiro pelo Chico Anísio e depois pela galera dos anos 80, quando surge Raimundinha, Zé Modesto, Adamastor, Escolástica, Espanta, né? Augusto Bonequeiro, Boneco Fuleiragem, enfim, Rocicleia, né? Meirinha, Falcão. Então a gente precisa desses personagens, até porque sem personagem você não tem história. É interessante falar sobre essa questão justamente dos turistas, porque a atividade humorística justamente era realmente um grande atrativo para os turistas, mas nem só para os turistas, mas para a população fortalezense mesmo, sempre foi um atrativo muito grande. E aí eu queria saber justamente qual é a situação daqueles que sobrevivem atualmente dessa arte, daqueles que resolvem empreender com a atividade humorística. Eu concordo com o Bené na hora que ele falou que o humor é um produto do Ceará, inclusive um produto turístico, né? Não só cultural do Ceará, e que eu acho que está faltando mais esse manejo profissional, né? Até institucionalmente mesmo, do poder público, né? Tudo bem que a gente não pode ficar refém, o profissional não pode ficar refém, vou esperar o poder público se manifestar. Não, acho que tem que ter essa questão do empreendedorismo, né, de uma forma profissional mesmo e estratégica, de colocar o humor assim, de volta para a mesa do cearense, porque quando a gente fala de turista e o público cearense, a gente percebe que hoje o público cearense vai pouco assistir show de humor. Eu não consigo entender ainda, a gente tem teorias, mas eu não consigo entender a real razão. E eu falo isso porque eu me apresento de vez em quando no circuito ali da Beira-Mar, né, no Piadaria, e a gente percebe que é muito turista. E falta ainda aquelas casas, falta assim, de bairro mesmo, que antigamente, né, Bené, tinha muita casa de humor, né, tinha muita casa de humor espalhado por Fortaleza. Hoje é um negócio mais concentrado ali na Beira-Mar, né. Então, acho que concordo demais com essa questão do cuidado aí que a gente precisa potencializar profissionalmente. Eu enxergo da seguinte forma, é a questão do tempo, é uma coisa chamada linha do tempo. Há 40 anos atrás, se você visitasse uma praia cearense, esse turista seria recepcionado por alguém que era um pescador, uma vila de pescadores e tal. E para comer um peixe, o cara da jangada já trazia, o jangadeiro já trazia, assava ali, ele comia ali na própria praia. Hoje nós temos restaurantes 5 estrelas. Então esse cuidado que se tem com o turismo, com a gastronomia, com o artesanato, não se deu em relação ao humor. Sim. Certo? E de uma certa forma, as pessoas que cuidam do humor não são humoristas, não são do meio. Então veem esse produto como simplesmente um fator comercial. Mas para ser um fator comercial é necessário que eu tenha qualidade, que eu tenha procedência. Então hoje o que existe? Essa galera que surgiu nos anos 80, ela vem do teatro, né? Você tem o João Neto, que é o Zé Modesto, que fazia mímica. Então você tem um Paulo Diógenes, que era do teatro, você tem um Ciro Santos, que veio do teatro, você tem uma galera como o Falcão, que fazia... Se preparou para isso. Então hoje o que eu vejo é que a gente tem uma geração que ela se engana. Por que ela se engana? Porque ela não consegue enxergar que ela precisa se preparar, tá certo? Ninguém chega a algum lugar por acaso. Então, eu sempre digo o seguinte, se você está há 20 anos fazendo a mesma coisa e você não conseguiu se notabilizar, se você não conseguiu êxito naquilo que você faz, tem alguma coisa errada. Porque o caminho é igual para todo mundo. A questão é o que você faz para chegar na frente do outro. Então, acho que hoje falta essa preparação, falta o entendimento de um produto que precisa ser lapidado. E aí, eu acredito aos donos de casas essa responsabilidade. Porque se eu coloco na minha prateleira do meu comércio um produto que não está pronto, eu estou depondo contra o meu próprio comércio, certo? Então, mas é para o turista. Só que esse turista volta, gente. Só que esse turista também tem opinião. Não à toa, alguns anos atrás, a gente colocava 5 mil pessoas para assistir um show de humor ali em frente ao shopping em Iguatemi. Eram 2.500 aqui em frente e do outro lado tinha o Shopping Ouro Verde, que era mais 2.500 pessoas.
E lá na Washington Soares, a gente colocava 5.000 pessoas num único lugar. Por que a gente não consegue mais fazer isso? Porque muito cearense. Então a gente não tem essa qualidade. Então, quando eu falo de um ponto estratégico comercial, nós temos 121 bairros em Fortaleza. Por que só a Beira-Mar tem show de humor? Por que só a Maraponga tem show de humor? Certo? Então, eu acho que precisa desse plano estratégico que eu espero se realizar em breve através do Instituto Se Abrindo. Cada um de vocês, né, tem a própria história, a própria trajetória que levou vocês a chegarem ao mundo do humor. Eu acho que muitas pessoas têm curiosidade de saber como foi essa formação de vocês e como é a preparação de vocês mesmo. A minha é mais recente, né, Bené? O Bené é mais veterano. Eu vi antes, macho. Eu não sou... A minha começou em 2008. Eu sempre gostei de humor, né? Eu sou jornalista por formação também. E eu sempre gostei de humor e fazendo uma matéria sobre a vinda de um grupo de stand-up, que foi o primeiro a viajar pelo Brasil, que foi o Comédia em Pé, que tinha Fábio Porchat, ainda não famoso e nem rico, né? Entre Cláudio Torres Gonzaga, entre outros, estava no Paulo Carvalho no grupo. E eu fiz essa matéria para a divulgação local, porque eles também diziam assim, a gente está divulgando esse movimento do stand-up pelo Brasil e quem tiver interessado em fazer stand-up na sua cidade, começar o stand-up na sua cidade, manda um textinho de 3 minutos, 5 minutos, para ver se a gente aprova para você fazer. E eu, além de fazer a matéria, eu mandei, rapaz, eu gosto tanto de humor, e assim, não é humor de personagem, porque eu acho muito difícil fazer personagem, e contar piada é bem difícil. Aí eu disse, não, histórias do dia a dia eu acho que eu consigo. E mandei um textinho, pensando que eles iam responder, não, valeu, obrigado, deixa para a próxima. Mas não, os caras aprovaram, e eu disse, depois que aprovaram, eu disse, agora? Aí eu não sou de fugir de desafio, aí fui. Né? Isso foi em agosto de 2008 e não parou mais. De lá para cá, participei de vários programas de TV, e também filme, série, então o negócio avançou muito. E eu não deixei nesse percurso, né? Deixei durante muito tempo, mas depois eu parei para me aperfeiçoar um pouco, e justamente isso, de estudar teatro, estudar roteiro. Hoje eu estou estudando muito roteiro, já estudei atuação também, então é aquilo que o Pedro até falou, né? Que a gente tem que estar ligado também. E também dizer ao público, né, que existe humor fora do Instagram, né, que a gente está muito acostumado a ver, eita, o cara tem quantos seguidores? Tem muito humorista que hoje prioriza isso. Às vezes até em vez da risada, o cara prioriza o número de seguidores. Então, assim, existe um humor. Tem alguns também que compram, inclusive. Existe gente que compra. Ainda tem isso, né? Então, existe muito humor fora do Instagram. Eu digo, tem a relação ao teatro mesmo. Tem muito grupo teatral bom aqui. Você vê o Teatro da Praia com Carri Costa, assim, a Casa da Comédia Cearense. Então tem muita coisa boa acontecendo fora do Instagram que eu acho que a gente precisa ver. E eu também, eu não vou dizer que eu me apossei, mas eu me envolvi mais com isso. Então a minha trajetória até hoje é essa, assim, faz mais de 15 anos. Eu sou um menino velho lá de Sobral que com 8, 9, 10 anos dizia para todo mundo que ia para o Rio de Janeiro para trabalhar na Globo. Mesmo sem ter televisão em casa, sem ter rádio, sem ter absolutamente nada. Primeiro pelas condições sociais da época e porque meu pai tinha uma religião que ele achava que isso era coisa do demônio e ele não estava errado, né? Não pelo demônio, porque eu não acredito que o demônio exista, mas dentro da crença dele isso era quase que impossível um menino, filho de uma família de 18 irmãos, pudesse chegar no Rio de Janeiro e ir trabalhar na Globo. E aos 15 anos eu desafiei a lógica e o meu pai e fui para o Rio de Janeiro em busca dessa profissionalização. E lá eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu fiz teatro de rua, com 16 anos eu já trabalhava na Globo, comecei como office boy, fiz edição de vídeo, trabalhei em produção no programa Globo Ciência, trabalhei na JB Tanco Filmes, tive o privilégio de trabalhar com os maiores diretores desse país, não só na publicidade, mas também que hoje são grandes nomes como Rogério Papinha, que é um dos grandes diretores de grandes novelas da Globo, minisséries, enfim, Mário Márcio Bandarra,
trabalhei com o Boninho, no primeiro clipe que ele dirigiu era da Cássia Eller e eu tive a honra de estar lá. Enfim, eu fiz muitas coisas e aí volto anos depois para o Ceará e em 2001 eu me dou a última chance que eu disse para mim que seria a última para tentar ser humorista. E participo de um festival na Maraponga e tirei segundo lugar. E a partir daí eu fui realmente buscar aquilo que eu acho que é de extrema necessidade, que é falar aquilo que é do meu povo, né? Então os meus personagens, eles são meio marginalizados no sentido social da coisa, porque eu faço um cara que supostamente é alcoólatra, né? Faço um homossexual, que é o Thomas, e eu bebo dessa fonte do cearense. Eu hoje, por exemplo, eu ando muito de ônibus em viagens para o interior, porque eu preciso disso. Então eu vou uma vez por semana na Praça do Ferreira. Muita história em ônibus, né? E eu moro num bairro que eu não saio de lá por nada, porque lá é minha fonte de inspiração. E eu sou muito adepto da filosofia do Patativa do Assaré, que você nasce no lugar ideal para você fazer todas as coisas possíveis e imagináveis. Então acredito que a linguagem do Galeto, no humor, ela é uma linguagem mais universitária, né? Ele tem uma pegada que não deixa de ser popular, que aí é que está o grande barato da coisa, é quando você fala da realidade do seu povo, da sua realidade. E hoje eu me ressinto de não ver isso em muitos lugares, né? Que é a questão do personagem. A gente precisa criar mais personagens. Então, e hoje eu trabalho com projetos, né? Há mais de 13 anos eu desenvolvo projetos culturais e estou lançando agora o Instituto Se Abrindo, que é um instituto de autossustentabilidade cultural, ecológica, de inclusão social, inovações tecnológicas e turísticas. Porque eu acredito que a gente precisa formar gente, e nós vamos fazer isso nas escolas. E a gente é tão autossuficiente ou tão autossustentável, pelo menos essa é a ideia, que a gente não aceita doação. Então a gente vai lançar um novo modelo de conceito cultural, né, de sustentabilidade nesse país. Isso não quer dizer que a gente não participe de editais, porque a gente tem direito a isso, mas a ideia é fazer com que o artista seja independente, que ele não dependa tanto do poder público, do patrocínio. Então a gente vem com algumas ideias aí que eu acho que podem surpreender muita gente. Que é onde cabe o empreendedorismo, né? Sim. Né? Que até a Lorena falou também naquela hora. E a gente vai profissionalizar, porque vamos aqui, nós estamos diante de uma jornalista que você está em que período? Estou no sexto. Pronto, está no 6º período. Para ela chegar aqui, para você que pretende ser humorista, ela passou por várias escolas, né? Passou por várias fases, está numa faculdade para ser o que ela é hoje. Então a gente precisa ter esse entendimento até por uma questão de respeito à própria profissão e àqueles que nos antecederam. Sim. Eu tenho muito respeito pelo Chico Anísio, eu tenho muito respeito pelo Tom, por toda essa galera dos anos 80 que nos antecederam. E eu acho que a gente só existe hoje por conta dessas pessoas. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E aí a gente precisa ter, obviamente, essa percepção e honestidade de dizer o seguinte: eu só estou aqui porque um dia um homem analfabeto e uma mulher analfabeta deram a oportunidade a mim de vir a esse mundo enquanto ser humano. Mas enquanto artista, foram essas pessoas que eu citei antes. Então a elas eu devo toda a gratidão e respeito. E sobre o seu novo projeto Se Abrindo, de onde surgiu realmente a ideia de criar ele? Fale mais, fale sobre prazos. O Se Abrindo, ele nasce de uma coisa que é o poder da observação. Então, como é que eu percebo a minha vida? Eu tive que sair do Ceará com 15 anos para ir para o Rio de Janeiro para tentar ser artista. E isso só aconteceu por quê? Porque na minha cidade, lá em Sobral, não tinha livro, não tinha curso de teatro, não tinha nada de televisão. Então eu tinha que ir buscar.
E já que eu fui buscar, por que eu não posso compartilhar isso com os meus conterrâneos, né? Porque eu acho que essa é a função da gente. Eu sou muito fã dos indígenas e dos agricultores, porque eles nos ensinam que de onde você tira alguma coisa, você tem sempre que plantar. Então hoje o que eu percebo? Quantos jovens estão nas escolas e não conseguem jogar para fora o seu talento? Quantos músicos, quantos dançarinos, quantos compositores, quantos poetas, quantos escritores, quantos humoristas estão nas escolas e não conseguem essa oportunidade? A gente tem uma lei que foi aprovada desde 2017, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que obriga as escolas a oferecer aulas de cultura. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pesquisa antropológica da cultura cearense, porque a cultura de Juazeiro, a cultura do Cariri, ela é diferente da cultura de Sobral. E o que a gente tem que fazer? Preservar isso. E o que está acontecendo, a meu ver? Existe um extermínio cultural hoje no Ceará, ou pelo menos uma tentativa de fazer um extermínio cultural nesse estado. Vou dar aqui um exemplo muito certeiro. Há alguns anos nós tínhamos em torno de 35 a 50 casas de show de forró em Fortaleza. Quantas tem hoje? Eu estou por fora. Pois é, só existe uma e fica na Pontes Vieira. Não por acaso é a única que mantém o forró tradicional. Eu estou sendo contra quem está chegando? Não. Mas eu não posso Verdade, me calar. Agora lembrei dela. Mantém-se, né? Tradicionalmente. Tradicional. Então, assim, a gente tem que entender que aquilo que é nosso tem que ser preservado. Então, assim, quando eu chego hoje, eu vejo que determinadas pessoas surgiram no mercado musical cearense, dizendo, eu sou forrozeiro. Aí fez igualzinho o explorador europeu. Chegou aqui, tirou. Aí, acabou. Não tem mais de onde tirar. O que é que eu sou agora? Não, agora eu sou sertanejo. Aí, tirou. Agora eu sou do piseiro. Aí dizer. Agora eu sou sofrência. Agora, meu amigo, o que que você é, afinal de contas? Você é um explorador. E o que você fez por aquela matriz que lhe deu a condição de chegar onde você chegou, já que você diz que é forrozeiro? O que você fez pelo forró? E aí eu não estou condenando, porque eu acho que cada um tem seu tempo. Mas cabe a mim, enquanto artista, entender que tudo aquilo que eu tenho, que eu sou hoje, eu devo à cultura. Então estou falando eu me vejo na obrigação de devolver a esse Estado, a esse povo que me deu tudo em termos de cultura, aquilo que é deles. E o que é que está acontecendo hoje? Muita gente ficou milionária nesse Estado, usando de uma linguagem cultural, e depois, e a gente precisa pensar o seguinte: se eu chegar hoje na Espanha, na França, nos Estados Unidos, quem é que eu sou, afinal de contas? O que eu vou falar da minha terra se eu não conheço nada? Eu não sei quem são aqueles que me antecederam, eu não sei quem é José de Alencar, não sei quem é Raquel de Queiroz, eu não sei quem é Humberto Teixeira, eu não sei quem é Cega Aderaldo, eu não sei quem é Quintino Cunha. O que eu sou, afinal de contas? Eu sou um zumbi. E é isso que me preocupa. Isso que me preocupa enquanto agente cultural desse Estado, que a gente precisa preservar isso. E isso não é coisa de governo, porque o governo tem outras coisas para fazer. Ele tem outras prioridades, tá certo? Mas eu, enquanto artista, preciso entender que eu só sou o que eu sou porque alguém um dia ousou fazer algo que ninguém tinha feito. E me preocupa muito mais o ser humano. Quantos meninos hoje estão nas escolas que poderiam ter a oportunidade de ser artista? E isso não é programa de governo. Mais uma vez, eu acho que governo não tem que interferir em cultura, governo não tem que opinar sobre a minha opção sexual, nem na minha religião. Governo é um simples funcionário que pega, recolhe o imposto e diz: onde é que nós vamos aplicar? Aqui. Prestador de serviço. Essencial. E a gente precisa entender isso,
porque senão a gente extermina a cultura que a gente tem. Essa é a minha grande preocupação. Daí a necessidade de ter um instituto que seja independente, que não tenha envolvimento político. Eu respeito todos eles. Eu acho que a melhor coisa que o ser humano pode ter, não à toa nasceu na Grécia, que é a democracia. A gente tem que ser democrata, tem que ter o direito de opinar, tem que ter o direito de escolher. Mas tem determinadas coisas que não cabem ao governo. Né? No caso do Instituto Se Abrindo, né, que é esse de preservação, valorização e formação, você quer que ele viva independente do governador, do prefeito da época, né, do deputado da época, que ele tenha uma sobrevivência própria, né? É isso que você está querendo dizer, né? Mais do que isso, eu acho, como eu estou dizendo, a cultura do Cariri é diferente da cultura do Sertão Central. Quem é que tem que cuidar da cultura do Cariri? O caririense. Sim. Quem tem que cuidar da cultura de Sobral é o sobralense. Então, nesse instituto estaremos todos juntos, o artesão, o músico, o cantor, o escritor, o repentista, o cara que faz artesanato, o cara que faz culinária. Porque a gente precisa estar junto para preservar. Não à toa a gente nasce de tribo. Olha como é que é a história. A gente nasce numa tribo, né? E começa a ter convívio com outras pessoas, com outras culturas. A gente vai se formando. Mas eu não posso negar, mais uma vez, que eu sou filho de um sertanejo e filho de uma lavadora de roupa. Que foram essas pessoas que me moldaram para o mundo. Enquanto ser humano, enquanto artista, eu devo a muita gente. Então, mais do que correto e honesto, que eu tente devolver a essas pessoas e a esse mundo que me recebeu, aquilo que foi dado a mim, que não é meu, diga-se de passagem, porque o Instituto Se Abrindo, ele não é meu. Ele é simplesmente uma ideia que foi intuída por mim há mais de 10 anos, num guardanapo, e que hoje está no 3D. Então, acho que a gente precisa ter essa compreensão de que a gente precisa preservar, não é a cultura, é preservar a gente. A gente, enquanto ser humano, a gente precisa ser preservado. E nada mais honesto do que preservar a nossa história. Você pode mostrar para os nossos telespectadores um pouco do material que você trouxe? Sim, eu vou até deixar um vídeo do Instituto Se Abrindo com vocês. É interessante esse vídeo, né? Pronto, segura aqui, Galetinho. Segura. Galetinho é um dos participantes desse projeto, né? Isso. Esse aqui conta a história do humor cearense, esse que está na mão do Galeto. Esse aqui é da mais recente edição, que foi lá em Guaiúba. Então aqui a gente coloca os espetáculos, a gente conta a história da cidade, a gente fala das oficinas. Aqui é um pouco sobre a minha história. Nessa revista eu resolvi fazer isso. E aqui tem os artistas que se apresentam em todos os lugares. E a gente oferece oficinas para diversas categorias, né? Então a gente tem criação de personagem, criação de roteiro, de iluminação, figurino, direção cênica. A gente tem oficina de mágica, porque é possível fazer humor com mágica, né? Sim. Enfim, essa revista que está na mão do Luiz Carlos Galeto, ela conta a história do humor cearense desde o seu início, né? Que começa lá no romance A Normalista, quando uma mulher cita na janela, e são coisas da molecagem cearense. E aqui a gente vem para a Praça do Ferreira para falar de Quintino Cunha, para falar da padaria espiritual, para falar do bode oiô, do cajueiro da mentira, de Castorina lá de Aracati, que era uma mulher que botava apelido em todo mundo. Então, a gente precisa ter essa preocupação. E aqui a gente tem um material dos 10 anos do projeto Terça de Graça, em que a gente conta a história do projeto, né? Esse projeto que nasceu no Teatro José de Alencar, e sempre foi a preocupação da gente levar as pessoas para o teatro, para que elas possam ter a oportunidade de ter um espetáculo melhor, com acabamento, com iluminação, enfim.
Uma casa grande, né? Perfeito. Confortável. E confortável para você concentrar as pessoas nesse lugar de entendimento que a arte precisa de um iluminador. Assim como nós estamos aqui, nós temos alguém que está controlando a câmera, alguém que está dirigindo, alguém que está editando. A gente não é só. Então a gente precisa valorizar todos esses profissionais. E a gente, dentro do projeto Terça de Graça, a gente oferece oficinas de edição para TV, de filmagem, de maquiagem, porque a gente é composto de um coletivo. Eu estou mostrando aqui a imagem, desculpa, mostrando só a imagem do Teatro Zé de Alencar lotado aqui, que é com Terça de Graça. Então, a gente precisa incluir as pessoas na cultura, né? A gente é um ser cultural. Quando você lê um livro, você é levado para um mundo que é só seu. Quando você escuta uma música, você é levado para uma dimensão que pertence só a você, seja de alegria, seja de entendimento, seja de uma declaração de amor, como de Djavan, que eu gosto tanto, assim como eu gosto do meu conterrâneo lá de Sobral, o Belchior, de Caetano, enfim. Então, a cultura, ela tem essa capacidade de levar você para todos os lugares que você quiser ir, que eu acho que é mais importante ainda, né? Porque a gente é levado para os lugares através da cultura. Toda vez que o LC Galeto produz um texto que ele faz alguém rir, ele está se doando, mas ao mesmo tempo ele está criando uma conexão com uma pessoa que talvez ele nem conheça. Mas ele passa a ser uma pessoa importante na vida daquela outra pessoa que recebeu esse riso. Então a gente é um ser cultural e a gente precisa ter esse entendimento do que aquilo que é nosso precisa ser preservado, sem nenhum tipo de confete serpentina político, ideológico, seja lá o que for. Mas a gente precisa preservar a cultura. Luiz Carlos, e sobre seus atuais projetos, o que você pode contar pra gente? Depois de ficar rico, o que você está fazendo? Não, rico não. Riqueza é paz, né? Eu estou atrás. Uma frase bonita agora para investir nela. Riqueza é paz, eu estou atrás. Ó. Olha, rapaz. Deixa eu esquecer não, para botar isso no meu Instagram. Anote aí, por favor. Viu, Fábio? Anote aí, mande pro Carimã também essa frase. Como é o nome? Como é a frase? Riqueza é paz, eu estou atrás. Riqueza é paz, eu estou atrás. Bom, pronto. Então o projeto... Eu estou na frente, porque até hoje a riqueza não chegou, sabe? Ela não me pegou ainda. Pegou ainda não. Mas assim, atualmente o que é que eu estou fazendo? Eu tenho 15 anos, mais de 15 anos de trajetória no stand-up comedy, né? Alguns colegas, a gente iniciou o movimento lá em 2008 e atualmente eu estou investindo demais em roteiro e atuação, e estudando isso, para poder, assim, não que eu abandone o palco e tal, mas é tentar agregar coisas, né? Agregar conhecimento e abrir portas também a partir disso, porque eu tenho colegas que dizem, tu escreve bem, não sei o que e tal, o Bené diz, o próprio Tom, é uma honra ser dois caras dizendo para mim, Tom Cavalcante, né? E o Bené Barbosa, que me conhece desde o início, desde o nascedouro aí do humor. Então, eu estou investindo muito nessa história de roteiro e atuação, para aprofundar o conhecimento e tentar fazer melhor. E o que vocês desejam para o futuro da cultura humorística do Ceará? Bom, eu vou até repetir, tentar falar um pouco do que eu falei no começo. Que eu desejo muito, eu vejo o movimento do stand-up comedy cresceu, ainda bem, né? Que eu faço parte disso, né? Desde 2008. Mas eu acho que o que eu desejo para a cultura daqui, para a cultura do humor do Ceará, é que ela volte também a descobrir, a formar personagens, piadistas, esse pessoal que tanto marca a trajetória do nosso humor, né, nacionalmente. Eu acho que eu gosto de enfatizar, de reforçar isso, que a gente está precisando mais dessa parte que nos consagrou como humor nacional. Eu quero ter a oportunidade de viver uma estrofe de uma música de uma cantora mato-grossense que eu sou fã, chamada Selmar. E ela diz o seguinte na estrofe da música dela, chamada Oração ao Anjo. Disse: não permita Deus que eu morra sem ter visto a terra toda.
Não permita, Deus, que eu morra sem tocar tudo que existe. Não permita, Deus, que eu morra triste. E para eu não morrer triste, eu preciso conhecer esse mundo todo que eu estou falando, são 184 municípios do estado do Ceará. E é o que eu farei em breve. Eu vou lançar uma campanha do Instituto Se Abrindo para a gente comprar o terreno, tá? Então a gente não aceita doação. A gente vai colocar produtos e serviços no mercado que as pessoas podem comprar de qualquer lugar do mundo, e a gente vai construir esse lugar através de garrafa PET. Nós vamos usar a borra do café, nós vamos usar a raspa do coco e o coco para produzir produtos e serviços dentro desse instituto, nessa construção sustentável. E eu pretendo fazer o seguinte, que cada lugar desse estado, cada cidade tenha seu instituto. Mais uma vez, que não será meu, será uma doação que eu estarei fazendo aos artistas desse estado. Eu espero que todos convivam num só lugar, a música, a dança, o humor, o cinema, o cordel, a culinária, o artesanato, porque aí você se torna sustentável. Mais uma vez, voltando para Patativa do Assaré, ele não precisou sair do seu lugar para se fazer grande, para se fazer importante, para se fazer tão extraordinário através das suas letras e da sua poesia. Então a minha busca hoje, até como gratidão, é fazer com que as pessoas criem uma consciência cultural, que a cultura esteja nas escolas, esteja em todos os lugares. Porque a gente não pode mais viver a época do explorador, que vem aqui e diz, eu sou forrozeiro e puf, né? E hoje não é absolutamente nada no sentido cultural. Eles estão errados? Não. Estão lá para ganhar dinheiro, estão lá para ganhar dinheiro, então assim, eu não acho que ninguém está errado, mas cada um tem o seu tempo de amadurecimento, de perceber se aquilo que eu faço hoje realmente é o que eu vim fazer nesse mundo, que muita gente não sabe o que eu vim fazer aqui, né? Às vezes a gente nem sabe. A gente nem sabe, mas, por exemplo, eu achava, quando eu era garoto, quando eu era criança, que tudo que eu queria era chegar no Rio de Janeiro para trabalhar na Globo. Então eu chego na TV Globo aos 16 anos, que talvez ali já fosse o fim. Só que eu queria mais, eu queria estar na frente das câmeras, eu queria ser artista. E eu consigo isso em 2008, por coincidência, na mesma época que Galeto estava fazendo isso aqui, eu chego no Domingão do Faustão e fui lá 21 vezes. Mas é só isso que eu vim fazer? Ir 21 vezes no Domingão do Faustão é criar um projeto Terça de Graça? Aí a gente vai se descobrindo. Então, mais uma vez, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de devolver ao mundo aquilo que a gente recebeu. De que a gente perceber que a gente veio ao mundo para servir ao próximo, como diz o Papa Francisco, de quem eu sou fã, mesmo não sendo da matriz religiosa dele, ele diz uma frase que eu acho extraordinária, que ele diz assim: o sol não brilha para si, os rios não bebem da sua própria água, as árvores não se alimentam do seu próprio fruto. Viver para o outro é uma regra da natureza. Então, chega um momento na vida que eu percebi que é isso que a gente faz. Tudo que a gente está fazendo aqui é para o entretenimento de alguém que vai nos assistir. Tudo que a gente faz aqui é para o outro, nada é para você. Nada, absolutamente nada que você faz aqui é para você. O Galeto não cria uma piada para ele, né? O cara que inventou essas câmeras não fez para ele. Ele fez para nos servir a produtora do Edson, né? Tá aqui na TV Transparência. Então tudo que a gente faz é para o outro. E tomar consciência disso, para mim hoje é um caminho que eu me sinto extremamente feliz. Quando eu perguntei sobre o humor como uma cidade empreendedora, vocês falaram muito da questão da plateia, que atualmente até mesmo a plateia diminuiu. E aí você falou, LC, sobre que tinha algumas teorias sobre, e aí eu queria ouvir um pouco sobre essas teorias. Eita. Assim,
do público ter sumido. Eu acho que vai muito dessa percepção de valorização. Eu penso que o público cearense, acostumado a ver Espanta, vamos lá voltar, né? Paulo Diógenes, Ciro Santos, Rocicléia, Falcão, Adamastor Pitaco, Zé Modesto, entre outros, não enxerga esse potencial hoje. Eu não digo nem pela falta de talento de algumas pessoas, muitas pessoas têm talento, mas talvez o público não enxergue assim, rapaz, vai ser alguém daquele padrão que nos consagra nacionalmente, que nos consagrou nacionalmente. Uma das teorias que eu acho mais evidente é essa, mais evidente, que é que o público não enxerga aquele mesmo padrão de antes, hoje. O padrão, eu falo de qualidade mesmo, de reconhecimento, de valorização. Que às vezes essa valorização não vem nem do próprio humorista. Porque hoje, inclusive, há uma necessidade, eu digo aspas, coloco aspas aqui, de criar um texto toda semana. A gente sabe que um texto maduro demora até meses para ficar pronto. Anos. Anos para ficar pronto. E ele ainda é renovado. Sim. Né? Depois de muitos anos para ficar pronto. Então hoje há uma busca por seguidores no Instagram. Eu falo necessidade, assim, para alguns é necessidade mesmo, né? De buscar seguidores e tal, e esse texto acaba não ficando maduro ao ponto do público, eita, esse texto aqui é de alguém daqui, que é massa, não sei o que, então o espetáculo dele deve ser muito bom. Mas não, então a minha principal teoria é essa, da questão da valorização do público com o que está no mercado, como do próprio profissional se valorizar. Eu acho que é mais dessa valorização, o conjunto público e profissional. Eu acho que ainda tem uma falta de entendimento daquilo que eu disse antes, que assim, se você está fazendo uma coisa há 10, 15, 20 anos e você não conseguiu se notabilizar, alguma coisa está errada, e não é com os outros, é com você. Então vamos aqui, nos anos 80, a gente viu surgir aí no mínimo 10 grandes nomes do humor cearense, né? Nos anos 2000, ou nos anos 90, a gente surgiu aí mais uns 5, né? Aí chega nos anos 2000, a gente tem uns 3 ou 4. De 2000 para cá, quantos tem? De 2010 para cá, quantos tem? Nos últimos 14 anos, a gente não tem um grande nome. Quando, há algum tempo atrás, a gente exportava um monte de gente para os programas de televisão. Então a gente não tem um grande humorista hoje, por mais carente que esteja a televisão brasileira de programas de humor, a gente não tem um grande nome cearense lá. Então, assim, nesses últimos anos a gente tem o Moisés Loureiro, aí você tem o LC Galeto, né? Mas nos últimos 10 anos, o Galeto surge em 2008. Mas de 2012, 2014 para cá, o que a gente tem é o Moisés Loureiro, e isso é triste, gente. Que começou lá também lá comigo também em 2008. Que começou, né? Em 2008 com o Galeto. Então, assim, como é que a gente vai dar sustentabilidade a um mercado se a gente não consegue valorizar ninguém? E falando, desculpa interromper, falando um pouco do Moisés, falando bem, né? Assim, o Moisés é um cara que ele não faz uma coisa só, né? Sim. Ele faz o espetáculo de stand-up, ele faz teatro, ele faz um espetáculo de teatro, não só com stand-up, ele manja cenário, roteiro, tudo isso. Então, é um cara que a gente pode destacar que, esse aqui se preparou. Perfeito. Né? E aí está a chave ou o segredo da coisa, é se preparar. A gente não consegue, mais uma vez, as pessoas estão iludidas nesse imediatismo da rede social. Gente, eu vou voltar para um cara, mais uma vez, que eu sou fã, Djavan, falando sobre o Oceano, a música, que é um clássico na música brasileira, disse que estava lá guardada. 5 anos depois, a filha dele mexendo lá e disse, pai, encontrei isso aqui. E era Oceano, gente. Nós estamos falando de um clássico. Ora, se um gênio como o Djavan pega uma coisa, cria e deixa aqui, porque tem uma coisa mais imediata para fazer, por que eu, enquanto humorista, tenho que achar que eu tenho que estar todo dia sendo engraçado na rede social? Pois é. A gente não consegue, sabe?
Imagina um programa em que você não tenha convidados. Imagina um telejornal que não tem notícia. É a mesma coisa para o humorista. Você não consegue fazer isso assim. Eu vou fazer isso aqui. Eu levei 6 anos para encontrar a voz do Papudim. É tempo demais. Não, é o tempo necessário para o amadurecimento do personagem. Porque toda vez que eu fazia, eu estava com a voz do Tom, eu estava na voz do Canabrava, eu estava na voz do Lilico, que fazia a Praça é Nossa, eu estava na voz do Tavares, que era um personagem do Chico. Então, até você encontrar esse ponto do andar, do figurino, eu mudei. Porque o personagem, assim, ao contrário do que muita gente imagina, não é só uma roupa. Né? Ele tem que ter uma alma também. E essa alma precisa... a nossa alma individualmente, eu estou há 46 anos tentando acertar esse caminho. Então, imagina assim, de um personagem, né? Que tem muito mais características caricatas e tal. Então, tem que ser bem resolvido esse personagem também. Precisa de preparação, tempo, né? Falando em personagens, como foram então surgindo os seus principais personagens? Da observação. Eu criei o Papudim olhando para o meu irmão. Né? Não porque ele só bebesse, né? Mas pelo convívio que ele tinha com a sogra dele. Né? Na época a sogra dele morava na casa dele, lá no Rio de Janeiro, e eu estava passando um tempo lá e percebi todos os conflitos que ele tinha. E o Thomas eu criei observando um rapaz que trabalhou comigo durante muitos anos, fazia a produção do Projeto Terça de Graça. Então eu vim observando ele e juntando coisas, né? Juntando essas informaçõezinhas aqui, guardava, até o dia que é como você montar um bonequinho, você tem que, né? Você monta a estrutura de barra, depois você vai fazendo a finalização, né? Dando cor a tudo isso. Então a gente precisa desse ponto da observação. E eu escrevi um livro chamado Papocô, uma comédia além da morte, que eu tirei de um velório de um pai de um amigo meu. Eu fui lá e fiquei vendo uma coisa que eu fui puxando e achei que seria um livro e hoje são 3. Então é essa observação que a gente precisa, que hoje não tem muito mais, né? Para a gente construir um personagem que não é só uma roupa, que aí eu chamo de casca, né? Porque tem gente aqui no humor do Ceará que se veste de mulher, aí anda como homem, fala como homem e não tem um assunto do mundo feminino. Como é que ele vai provar que ele está fazendo um papel de mulher? Nunca. É por aí. Né? Às vezes dói, né? Mas a verdade é essa. A gente não fala isso, cara. Não é como crítica não. Perdão, galera. Tá. A gente fala isso porque a gente quer que as pessoas melhorem, cara. Porque se você melhora, o humor do cearense melhora. É muito difícil fazer personagem, muito difícil. Eu pouco me arrisco, aliás, quase nada me arrisco. Me arrisquei uma vez, que foi por quase imposição do Tom Cavalcante, quando eu fui gravar uma temporada do Multishow, que ele precisava de um... Ele me chamou para participar do projeto, né? Por achar que eu escrevo direito, escrevo bem, o humor. E chegando lá, ele, olha, eu preciso que tu faça um personagem aqui, um deputado, e vamos criar esse personagem aqui. E assim, foi, eu digo quase imposição, porque eu já estava lá, em São Paulo para gravar, e a gente teve que fazer alguma coisa. Ele pensou, lógico, né? Ele já tinha um negócio desenhado na cabeça dele, me colocou e fiz. E, gente, mas é muito difícil. Eu não sei como algumas pessoas conseguem sustentar um personagem, criar e dar alma a um personagem. No que depender de mim, eu não me arrisco assim, a encarar, porque é difícil demais. Talvez por isso, assim, talvez a preguiça seja a palavra. Acabou de perder o trabalho. Que eu ia fazer um personagem, né? Tu estava escalado para fazer o filme lá do Papocô. Agora mas tenha calma, deixa eu terminar o que eu estava falando. Talvez a preguiça, olha só, olha para onde é que eu vou. Talvez a preguiça seja um empecilho para você se dedicar e você criar um personagem. Mas eu não tenho preguiça. Muito bem. Eu topei o desafio uma vez e deu certo e topo de novo. Bom, como é a frase que você disse? Eu sou movido a desafios. A frase que você disse. Riqueza é paz, eu estou atrás. Muito, olha aí que coisa linda. Rapaz, eu sou movido a desafios. Eu sou movido a desafios. Se vier um desafio de fazer um personagem novo, é difícil, aí é que me motiva, eu vou. Pronto, olha aí, está contratado. Vamos conversar obrigado. depois. E tem
algum evento da carreira de vocês que vocês consideram assim mais marcante, quando vocês passam a lembrar? Eu tenho, assim, eu queria até uma oportunidade para falar disso, ainda bem que você está colocando. Em 2008 eu comecei a fazer stand-up, em 2009 veio um convite para participar de um programa de TV nacional que foi Domingão do Faustão, uma competição, que o Bené Barbosa participou em 2008 e viu em mim um potencial diferente de fazer humor, me indicou. E de repente eu recebo uma ligação, quase que eu pergunto assim, sou eu mesmo que tenho que ir? Porque eu nunca tinha feito um programa televisivo, né? Tanto que eu, antes de ir pro Faustão, eu pedi pro Paulo Oliveira, rapaz, deixa eu participar de alguma coisa aí para ter o mesmo contato com a câmera. E foi bacana. Então, marcante por quê? Porque eu enfrentei, entre aspas, um Domingão do Faustão, né? Globo, o próprio Faustão, né? Que a presença dele no palco já dá, se o cabo não tiver um mínimo de personalidade, o cara é intimidado. Então, o marcante foi esse primeiro programa de TV nacional, que foi Domingão do Faustão, que tinha ali Faustão, plateia lotada, Rede Globo, era uma competição, então você tinha que estava ali não só se apresentando, mas estava competindo contra si mesmo e outros humoristas, então foi bem marcante. E para você ver o ponto como eu estava concentrado e nervoso, que eu estava atrás do palco, viu, Bené? Eu não sei se eu te contei essa história, esperando a minha vez, né? Aí o Faustão chama Ceará, terra de grandes humoristas, terra de Chico Anísio, Tom Cavalcante, Renato Aragão, agora é essa fera aí. Quando ele falou isso, eu tremi nas barras. Eu disse, meu Deus, deu vontade de dizer, não, Faustão, não, tem outras pessoas lá, não sou eu não. Mas eu fui, e eu estava tão concentrado e assim, ao mesmo tempo nervoso, né? Mas assim, eu gosto muito de ser desafiado, por isso que eu acho massa, que depois que eu passei por aquilo, eu não tive medo de mais nada, e foi logo no começo da carreira, então, por isso que eu acho muito massa. Eu estava tão concentrado que eu estava prestes a entrar no palco e depois do humor era a Ana Carolina, cantora. E ela estava ali. E eu estava aqui concentrado, né? Aí eu olhei pro lado, Ana Carolina. Eu, tipo assim, eu não dei nem boa noite. Tipo assim, eu passei como... eu estava tão concentrado no meu texto e na apresentação que eu passei de boçal, de mal educado, sei lá o quê. Talvez ela tenha pensado, nem para dar uma boa noite. Mas enfim, o marcante foi esse Domingão do Faustão 2009 que eu participei. Eu também, assim, a minha memória, não à toa, eu estava, como nada é por acaso, sábado agora mesmo eu estava revendo a minha primeira apresentação no Domingão do Faustão. Ela é marcante pela realização do sonho, né? Assim, o Galeto disse que eu indiquei, mas eu indiquei não é porque ele é meu amigo, não é porque ele é cearense, é porque ele tem talento para estar no Domingão do Faustão, com o Tom, enfim. Eu indiquei, acho que quase 20 pessoas ou mais para o programa do Domingão do Faustão. E eu nunca indiquei por ser meu amigo. Com certeza. Eu indiquei porque a pessoa tem talento. Então eu indiquei João Cláudio Moreno, eu indiquei Shaolin, eu indiquei Caquinho Big Dog, eu indiquei o Galeto, a Mauri Jucá, oh meu Deus, esqueci o nome, eu sempre esqueço, o Macho Disseu Andrade, sim, lá do Piauí, e tantos outros humoristas, não só aqui do Ceará, como de outros estados. Porque eu defendo o humor, né? Eu acho que toda vez que a gente coloca humor, de alguma forma eu estou me representando lá. Então, para mim, quando eu chego no Domingão do Faustão, é a realização do sonho do menino, lá de Sobral, que dizia para Deus e o mundo que ia trabalhar na Globo. E eu me lembro muitas vezes que eu pisei no palco do Domingão do Faustão como produtor de humoristas. Caquinho Big Dog e o Geraldo Magela, eu os levei para fazer o Domingão do Faustão e eu entrei no palco com eles para deixá-lo, porque um é deficiente visual e o outro tem uma deficiência nas pernas. Então eu os levei para o palco e quando eu pisei ali eu disse, um dia serei eu. Então a primeira vez no Domingão no Faustão é um negócio extraordinário, dentro de tudo que o Galeto falou, porque é uma emoção única. É muito grande, né, cara? Muito grande, é muito grande. E eu fui lá 21 vezes e já se foi, né? Então o tempo,
Ele precisa disso. E ainda bem que eu levei 27 anos para chegar lá. Porque quando eu cheguei eu estava pronto. Né? Uma jornada, né, Bené? Porque não é chegar pronto. A questão não é chegar. Chegar qualquer um chega. Né? É verdade. E eu preciso também falar de outro momento marcante, que foi no dia que eu me apresentei na Praça é Nossa, fiz o meu stand-up comedy lá e o Carlos Alberto de Nóbrega levantou, e assim, eu me arrepio, porque assim, eu tenho tipo assim, o carimbo, a chancela do Carlos Alberto de Nóbrega é massa. Ele levantou e falei, Galeto, parabéns, foi sensacional. Assim, ele me aplaudiu, ele levantou do banco, me aplaudiu de pé, então assim, é um momento que eu nunca esqueço. Mas é porque você está pronto, cara. É um respeito, sabe? A palavra respeito, eu trabalho isso muito com meu filho. Não procure, hoje ele estuda nutrição, né? Eu digo, assim, a gente não tem que buscar só riso, só aplauso, só seguidores, né? Mas o respeito é uma coisa que puxa-saquismo não compra. E isso nem muito dinheiro. Nem dinheiro. É mesmo, nem puxa-saquismo, nem dinheiro compra. Nem dinheiro compra respeito. Então, quando eu tenho uma pitada, uma dose, aproveitando aqui o Papudim, né, o personagem Papudim, quando eu tenho uma dose de respeito ao meu favor, cara, isso eu guardo no coração de uma maneira que não cabe. Nós falamos de diversos nomes hoje da cultura humorística cearense. E esse ano o Ceará teve uma perda muito grande, né, de uma personalidade muito importante, que era o Paulo Diógenes. E eu queria saber como vocês receberam essa perda. Sim, eu vou tentar falar da forma resumida, né? Porque o Paulo Diógenes é um cara, assim, primeiro é o cara a quem a gente deve, né? Ele desmatou o terreno todo, né? Desbravou o terreno todo para que essa terra fosse considerada a terra do humor, ele que nem cearense é, né? Mas ele que desmatou um terreno e apareceram muitos nomes e estamos aqui falando de humor de uma maneira profissional e isso se deve muito a ele, né? E o Paulo Diógenes eu não vou dizer vou dizer porque ele não vai morrer artisticamente, né? Paulo Diógenes é uma pessoa que não discriminava por o cara ser iniciante ou estar lá na frente, ele sempre dava uma força para todas as pessoas, né? E a gente tem como o Bené falou de preparação, de tudo, que a gente tem um dever. Sobre Paulo Diógenes, que a primeira coisa que vem na minha mente é um dever de honrar essa trajetória, esse legado que ele deixou, de honrar com qualidade. A gente tem que buscar isso. O Ale está falando, está se posicionando como uma pessoa de qualidade. Não, eu estou dizendo que a gente tem um dever de buscar todo dia uma qualidade para honrar esse nome, Paulo Diógenes. Eu acho que cada um de nós vem para esse planeta com uma missão, né? Seja aquele que limpa a rua, seja aquele que traz a energia para cá, enfim. E o Paulo, ele teve uma missão extraordinária, ele cumpriu com todos os louvores. Você vê como a vida desenha os roteiros. Eu sempre digo que Deus é o melhor roteirista que existe no universo. Porque Paulo Diógenes nasce no mesmo dia do Chico Anísio, dia 12 de abril, que é o dia do humorista, que é uma lei estadual aqui. Então Paulo nasce no mesmo dia do Chico Anísio. Chico Anísio está no Rio de Janeiro já trabalhando. E Paulo vem do Rio de Janeiro para o Ceará. Chico Anísio é o primeiro grande nome nacionalmente tido como aqui sendo a terra do humor. E o Paulo vem e inaugura um novo jeito de fazer humor, que é nas pizzarias, que é nos restaurantes, teatro, né? Fora do teatro. Então Paulo muitíssimo bem a missão dele. E o Paulo tem essa generosidade com todos aqueles que estavam chegando, com aqueles que estavam já durante muito tempo. Paulo é um ser especial, muito especial. E eu tenho a honra muito grande, assim, de ser amigo do Paulo. Trabalhei com ele no rádio, trabalhei com ele em muitas coisas, é uma das presenças muito marcantes dentro do projeto Terça de Graça, não à toa. Ele está na capa dessa revista, tem a história dele aqui, né? Fez um documentário que o Galeto também faz parte, que é Se Abrindo, uma viagem pela história do humor cearense, em que ele
de uma forma tão inteligente, tão extraordinária, tão humilde, sem necessidade, diz: não fui eu quem começou. Não se pode apontar quem começou esse movimento, mas todos nós sabemos que foi ele. Então, além de ter o talento extraordinário, de ter a missão que ele teve, ele é de uma humildade que só cabe aos gênios, né? Sim. Então, Paulo Diógenes tem essa capacidade, porque o gênio não precisa se autopromover, ele já é, né? E Paulo é a essência a melhor tradução do que é o cearense. Porque, e aí é que eu estou dizendo, por que eu gosto da observância, de observar as coisas? Porque Paulo traz uma empregada doméstica para a cena. Ele não trouxe aquilo que era normalmente no teatro inglês, né, das damas, dos reis e tal. Ele traz aquilo que é a essência de todos nós, que são as pessoas simples. Por isso que eu sempre digo, não há, pelo menos a meu ver, nenhuma graça no meio dos ricos. Imagine no meio dos milionários. A mundiça, como diz o cearense, é que faz o verdadeiro humor. Não à toa, o Alto da Compadecida é a maior referência cinematográfica e teatral de comédia nesse país. E de onde é feito? No interior. E é para lá que a gente vai, com o Se Abrindo. Luiz Carlos, Bené, muito obrigada pelo tempo de vocês, por toda essa entrevista. Obrigado também. E muito obrigada a você, telespectador da TV da Transparência. Continue com a gente. Até logo.